Querido Pai, sempre que entramos na Tua presença, glorificamos pela oportunidade, pelo fato de estarmos no Senhor, servindo, engrandecendo o Teu nome, fazendo aquilo que nos mandou fazer. Porque cada ser humano foi feito, foi criado para Te dar louvor. É lamentável que nem todos estejam fazendo isso. Mas todos foram formados, criados, gerados para Te dar louvor. Para invocar o Teu nome, glorificar o Teu nome, servir ao Senhor, viver para o Senhor. Eu agradeço ao Senhor muito por ter entendido isso, não ter os meus olhos fechados para essa verdade, meus ouvidos também para a Sua voz, e oro para que o Teu povo tenha mentes renovadas, olhos abertos, ouvidos também, e que o coração esteja rasgado e que todos tomem essa decisão verdadeiramente, não apenas de boca, de viver para o Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, fraquezas, passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito, cubra-nos com Teu sangue, passa do Teu sangue sobre nós, venha até nós com poder, nos ajuda a crescer, evoluir, avançar no Senhor, Te conhecer cada vez mais. Como disse Paulo, meu propósito determinado é Te conhecer. Nós precisamos ter esse propósito na nossa vida, Te conhecer, Te conhecer. Esse é o caminho, porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais abençoados nos tornamos. Eu repreendo obras armadas contra nós, todas as arquitetações malignas, inveja, olho gordo, maldades contra nós, pragas, rituais malignos. Eu destruo agora, eu quebro agora, em nome de Jesus Cristo, todas as obras do mal contra nós. Todas as obras infernais contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre nós. Eu quebro as forças do mal, eu quebro setas diabólicas, eu destruo agora, para roubar mentes, para distrair, para roubar o entendimento. Eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, sobre a reunião, sobre o ministério, sobre todo o nosso povo. Que todo peso, toda opressão, toda seta do inferno sejam destruídas agora. Todas as forças do mal que caiam por terra agora. O Teu sangue tem poder sobre nós. Eu repreendo pensamentos e sentimentos contrários, opressão, distrações. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. O Teu sangue nos garante a vitória e nos purifica de todo o mal. Eu peço, nesse momento, que venha ao nosso encontro, se manifeste com poder. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu consagro tudo que vamos fazer ao Senhor, o Teu povo, todos os trabalhos que estamos tendo agora, em todo lugar, meu Deus, eu consagro ao Senhor, que o nosso povo seja abençoado em todo lugar, os líderes, que a palavra seja pregada, meu Deus, com a direção e o Espírito que vai atingir pessoas com desejo imenso, total, de mudar vidas, que vidas sejam transformadas nesta noite. Eu peço que o Senhor tome conta de todas as coisas, porque nós dependemos do Senhor. Assuma o controle deste trabalho, porque se não estiver aqui, não tem sentido. Muito obrigada por tudo. Nós Te amamos e agradecemos por tudo, principalmente pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, meu Deus. O Senhor é um Deus bom e a Sua bondade dura para sempre. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2016, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Quando nós falamos de amar a nossa vida, ela não pode ser vista de forma
narcisista, aquela paixão por si mesmo. Isso a Bíblia abomina. Quando nós falamos de amar a nossa vida, ela não tem a ver, isso não tem a ver com egoísmo. Porque o egoísmo mata. E pessoas egoístas, elas são apaixonadas por elas mesmas. Elas só veem elas. Só enxergam elas. Tudo está relacionado a elas. Então, o tempo todo, elas estão voltadas para elas. E é a minha vida, e o que vai ser de mim, e me fizeram isso, e me fizeram aquilo outro. Isso é uma coisa que destrói. Todas as pessoas que vivem dessa maneira, elas são frustradas, elas nunca se encontram. Elas não têm paz, não são realizadas, porque tudo gira em torno delas. Alguém fez algo, foi para provocá-las. Não fez, não pensaram nelas. Tudo gira em torno delas. O que me fizeram, o que não fizeram, por que não fizeram. E mais, quando elas fazem algo para alguém, é com cordas amarradas. Elas vão puxar. Toda vez que elas fazem algo para alguém de bom, elas já fazem, elas já estão fazendo, com cordas amarradas. Isso tem que ter um retorno, porque se não tiver, ai, elas perdem a paz e tiram a paz das pessoas. Então, essas pessoas, elas normalmente vivem a vida, elas passam a vida delas buscando fazê-las felizes. Elas querem ser felizes, só que elas vão pelo caminho errado. Elas fazem como Salomão. Quando perdeu a direção, perdeu o foco. Ele começou a fazer uma bagunça na vida dele. Quando ele começou, ele ofereceu 1000 sacrifícios ao Senhor. Eu já falei desse assunto aqui, o quanto foi forte. Realmente o sacrifício, o próprio fato do oferecer, o matar, é muita coisa envolvida. O pedido que ele fez quando Deus deu a ele a liberdade de pedir o que ele queria após o sacrifício, foi: eu quero sabedoria para governar, liderar o seu povo. Então, ali nós encontramos um homem que estava focalizando o alvo certo, estava centrado na coisa certa. Então, nós vimos que ele cresceu. E quanto mais ele se envolvia com aquilo que ele tinha que se envolver, era ajudando pessoas, e na construção do templo, e etc., você vê que ele tinha um retorno daquilo, ele estava realizado, pessoas do mundo inteiro buscavam uma audiência com ele. Mas é aquilo que eu sempre falo, se você não vigiar na sua vida, se você não ficar atento, você pode começar a se perder sem perceber. Você começa a se perder. E, de repente, aquilo que você estava fazendo, que te fazia tão feliz e realizado, você começa a idealizar outras coisas.
Uma vida que não é para você. A vida que o Salomão começou a buscar não era a vida que Deus planejou para ele. E é o que eu vejo muita gente fazendo com a vida. Elas não amam a vida delas como elas deveriam amar e usar. Porque você só mostra que você ama a sua vida quando você se doa. Em Deus é completamente diferente dessa mentalidade mundana. No mundo você prova que ama a sua vida com toda aquela frase: se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Até nós, às vezes nós usamos essa expressão, mas não é dessa forma egoísta. O ponto não é esse. No mundo é assim. É a busca para me fazer feliz. Eu tenho que me fazer feliz. Eu tenho que me fazer feliz. Quando você passa a receber, você recebe esse amor de Deus na sua vida, e você passa a amar a sua vida verdadeiramente, você entende que a prova do amor é a doação. E você começa a se doar. Como começou o Salomão. Ele começou a se doar. Se doando. Ele se doou. E muitas pessoas, elas ainda não entenderam que quando você realmente ama a sua vida, você doa. Doa o seu tempo. Ajuda as pessoas. Se doa. Você se doa. De todas as formas. Tempo, vida, dinheiro, para o reino, para as pessoas, você se doa. Essa é a prova de que você realmente está buscando a sua felicidade. Porque essa é a única maneira de uma pessoa ser feliz. Se doando, plantando. Da forma egoísta, você jamais vai ser. E você vai buscar sempre essa felicidade no lugar errado. Porque você vai ser, como Salomão, quando se perdeu, ele achava que a felicidade dele estava em não se negar nada, em muitos prazeres. Eu já leio para você. Em tudo. Em muitas construções e uma vida de excessos, desregrada. Muitos relacionamentos, muitas mulheres. Então, muita bebida, muito sexo. Excessos, excessos, excessos. Excessos. Essa vida feliz, eu só vou encontrar nos excessos. E quanto mais ele buscava essa felicidade nos excessos, mais infeliz, mais frustrado, mais amargo, mais desgostoso ele se tornava. Mais perdido, parece. Apesar de ser tão sábio, o homem mais sábio. Você vê uma pessoa sempre em busca de mais, e quanto mais ele buscava. Uma vida que não era para ele, coisas que não eram para a vida dele, não era a vida que Deus tinha com ele. Tem um monte de gente frustrada, porque elas não entenderam isso. Não amam. Elas não amam a vida delas. Elas não se amam e não amam a vida e a vida delas. Elas querem uma outra vida. O Salomão deixou de amar aquela vida, que era a vida que Deus tinha para ele, e saiu em busca de uma vida que não era para ele. Ele queria uma vida que não era o que Deus tinha para ele. E foi onde ele se perdeu. Tem algumas pessoas que elas estão correndo atrás de uma vida que não é para elas. Elas querem uma vida que não é a vida que Deus planejou para elas. Elas estão num lugar e elas
estão desgostosas com aquela vida. Algumas pessoas, elas não gostam delas, então elas não gostam da imagem, elas estão sempre querendo ter a imagem de outra pessoa, ter a vida de outra pessoa, ter o que aquela pessoa tem. Tem um filme, como faz muito tempo, talvez eu não lembre todos os detalhes, alguém tenha visto e vai lembrar melhor do que eu, mas basicamente é isso. Eu acho que o nome dele era 5 Pessoas e o Céu, uma coisa assim. Claro que é um filme e não está baseado na Bíblia, mas tem uma mensagem. Um homem, ele passou a vida inteira se sentindo um perdedor, um fracassado. Os pais tinham um parque de diversões e ele ficou lá a vida inteira e procurando um meio de sair daquilo que ele queria sair, porque ele achava que a vida do pai dele era muito ruim, que o pai dele tinha perdido a vida dele, e ele não aceitava repetir a história do pai dele. Então, ele não queria estar lá. Resumindo, os pais morreram, venderam um parque, ele começou e foi trabalhar para as pessoas, não lembro esse detalhe bem, mas continuou no parque. Até que um dia ele foi para salvar uma menininha e acabou morrendo. Como eu disse, é um filme, não tem um princípio correto da Bíblia. Então, ele foi para o céu. E lá, cada pessoa tinha o direito de escolher o seu céu, o céu que queria passar a sua eternidade. E ele encontrou com algumas pessoas que ele havia ajudado. E aquelas pessoas só conseguiram continuar a vida e construir uma vida abençoada, porque num determinado momento ele fez algo por elas, salvou a vida delas e fez algo por elas. E aí as coisas vão acontecendo e, de repente, ele descobre que a vida que ele desprezou durante toda a sua existência não era uma vida ruim como ele via, eram os olhos dele. E aquilo que ele desprezou uma vida inteira e passou mais de 60 anos lutando para se livrar daquele parque, que ele não queria terminar a vida dele lá e acabou terminando, ele acabou escolhendo do céu dele o parque de diversões, que era o que ele havia desprezado uma vida inteira. Então, aquilo que ele odiou uma vida inteira, por fim, ele viu que era a vida dele, a vida que ele tinha que viver, e a vida que produzia frutos. Eu estou passando alguma mensagem? Era a vida que produzia frutos. Então, como cada um tinha o direito de escolher o seu céu, ele escolheu exatamente aquilo que em vida ele havia desprezado. Então, muitas pessoas, por causa de uma cegueira e porque elas não estão com o olhar no lugar certo, elas passam a desprezar a vida que Deus deu a elas e o propósito que Deus deu a elas. E elas se sentem perdedoras, elas estão sempre olhando para alguém e achando que a vida daquela pessoa é o máximo. E eu queria ter aquela vida, eu queria ter aquele corpo, aquela imagem, eu queria ter aquela posição, eu queria aquilo. Sendo que, na verdade, a nossa verdadeira vida é aquela do dia a dia. E a verdadeira felicidade, isso já está comprovado, até a ciência já comprovou isso, está nas coisas simples.
naquilo que no seu cotidiano, na sua rotina, passa despercebido, mas aquela é a sua vida. É aquele levantar, é a sua rotina, aquele processo, aqueles pequenos, aqueles momentos que às vezes parecem comuns. Como a hora da refeição, que você está com todo mundo ali, e que parece uma coisa comum. Mas se você parar e observar a sua família, muitas vezes um falando uma coisa, felizes, ou mesmo que tenham um problema, mas estamos todos ali. Nós temos a comida, podemos trazer o garfo à boca, podemos nos levantar, sentar, tantas coisas que não são vistas, vão sendo ignoradas. E muitos cedem por um espírito de insatisfação. E em função dessa insatisfação, saem em busca de coisas, ou melhor, de uma vida que não é a sua vida, que não é a vida que Deus tem para você, que não é o propósito que Deus tem com você. Porque se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Salomão, quanto mais correu atrás dessa felicidade, mais infeliz e mais frustrado ele ficou. E no final, depois de ter feito uma bagunça na sua vida, ele termina dizendo: tema a Deus. Esse é o essencial para a vida do homem. Tema a Deus. Viva para Deus, viva a vida que Deus te deu, no propósito que Ele determinou para você. Tema a Deus. Tema a Deus. Temer a Deus significa ficar onde Ele mandou você estar, fazer o que Ele mandou você fazer, se submeter ao que Ele mandou você se submeter, amar o que Ele te deu. Tema a Deus, temer a Deus, significa se submeter a Ele, reverenciá-lo, totalmente. Se Deus determinou isso para mim, se Deus me colocou aqui, se Deus me deu essa direção, se é isso que Deus tem comigo, o mundo pode não entender, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Então essa é a minha vida e eu vou amá-la. Então eu preciso me amar e a prova de que você se ama é se doando. A única forma que você tem de ser feliz é se doando. É arrancando da sua vida em definitivo o egoísmo. O egoísmo é o que causa a infelicidade. Todo egoísta é infeliz. Porque tudo está voltado para ele, centrado nele, ele olha para ele, ele busca ser feliz. E quanto mais você busca ser feliz, se fazer feliz, aliás, mais infeliz você se torna. E quando você depende de Deus, entende que essa felicidade é se doando, quanto mais você se doa, você semeia, você se submete a Deus, mais paz, mais alegria, mais conforto, mais realização você tem. Todas as pessoas egoístas, centradas nelas mesmas, e que trabalham dia e noite para se fazerem felizes. Eu tenho que me fazer feliz, eu tenho que me fazer feliz. E para eu ser feliz, o fulano tem que fazer assim, assim, assim. Tem que ser desse jeito, desse jeito. Eu tenho que ter isso, isso, isso. Eu tenho que comprar mais aquilo, estar naquele lugar, fazer aquilo outro. Bom, se isso fosse realmente o caminho para a felicidade, por que Salomão teve tudo, terminou tão frustrado? Por que tem um grande número de pessoas que ganharam o mundo
infama, 30 e tantos milhões de seguidores nas redes sociais, dinheiro, uma fortuna incalculável, e se drogam, são internados em clínicas de recuperação e reabilitação, de clínicas e clínicas. Tentam o suicídio, alguns até se suicidam. Se a felicidade está nos excessos, essas pessoas deveriam ser as mais felizes do mundo. O mundo deveria ser tão feliz e todos os mundanos tão felizes. Porque para onde você olha, você vai, você encontra pessoas tão frustradas, tão infelizes, mas vivem nos excessos e bebem, e fumam, e se drogam, e fazem tanto sexo, e vivem de uma forma totalmente desregrada dos excessos. Excessos. Se essa vida cheia de excessos, tratada como é a vida vibrante, eu vi anjos demais, não estou dizendo que nem viajar ou fazer isso, nada disso, estou dizendo que algumas pessoas, para elas é só isso. Feliz é aquele que viaja o tempo todo e que vai a tantos restaurantes e que compra isso e que faz aquilo outro e não sei o que, e não sei, eu quero aquela vida para mim. E muitas vezes, tudo isso que essas pessoas estão fazendo, e isso eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu já atendi muitas pessoas nessa condição, é para fugir delas, fugir da vida delas, para fugir. Elas estão fugindo da vida delas. Eu já contei ainda no programa de alguém que eu conheço, e é uma pessoa muito boa, mas você não tem Deus, não busca Deus, não é uma pessoa ruim, mas não busca Deus, então o vazio é tão grande, que desceu de um voo vindo de Nova York, deu um negócio no aeroporto. Isso eu conheço a pessoa me contou. No aeroporto, pegou um voo para a Argentina. Deu um negócio, disse, não quero ir para casa, não quero ir para casa, vou para a Argentina. Fugindo. Porque não tem paz. Lá dentro é um vazio tão grande que, quem sabe lá eu vou ter um alívio, não sei. Eu preciso de alívio. Assim viveu Salomão, correndo atrás do vento. Começa assim Eclesiastes 1. Eu vou ler vários versículos, porque assim você vê o quanto as coisas que ele falava era de uma pessoa que realmente estava desgostosa, frustrada. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Eclesiastes 1. Rei em Jerusalém. Filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, ele nasceu na família certa. Era rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Mas não fazia mesmo. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Tudo para ele não tinha mais sentido. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Ai, que coisa chata. Todos os dias vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. Ele começou a pensar sobre as coisas, nossa, isso tudo cansa. Ele mesmo. Pensava. Que sentido tem isso? Coisas que quando você está realizado, você vê beleza. Aqui ele não via beleza nenhuma.
O homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, o que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar, também, olha aqui, investigar, o quê? E a usar a sabedoria para explorar tudo que foi feito debaixo do céu. Conclusão, que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do céu, e sabe, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Mas vamos ver a bagunça que estava a vida dele. Eclesiastes 2. Eu disse a mim mesmo, vem, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Ele disse para ele, venha, vamos experimentar a alegria e descobrir tudo que é bom nessa vida. Mas isso também me revelou inútil. No final eu vi que foi tudo inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Veja como ele estava. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Quer dizer, ele achava que ele ainda estava, eu tenho controle, não perdi o controle. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu. Nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada, diga comigo, não me neguei nada. Bom, se ele não se negou nada, por que estava tão frustrado? Porque ele passou a ser um egoísta e tentar se fazer feliz. Ele fez de tudo para se fazer feliz. De tudo, menos voltar para o propósito e se submeter a Deus. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Claro, momentaneamente, o que ele quer dizer com isso é que você pega uma coisa nova, termina um projeto novo, você olha para aquilo, consegui. Mas imediatamente eu tinha que partir para outro, porque a insatisfação consumia. Na verdade, a palavra insatisfação, o espírito da insatisfação, foi o que causou a desgraça na vida dele. Ele começou a correr atrás de se fazer feliz. Ele se tornou um egoísta. Na verdade, ele estava infeliz com a sua vida. Ele tinha tudo, mas estava infeliz com a sua vida. Ele queria uma vida que não era para ele. Ele queria uma vida que não foi a que Deus planejou para ele. Quando ele começou na vida que Deus tinha com ele. Estava dentro do destino, dentro do propósito. Mas aí ele começou a se perder. A insatisfação entra. Se você não vigiar,
É um sentimento. O sentimento de insatisfação. E quando você começa a ceder para sentimentos, você já sabe no que vai dar. Sentimentos, sentimentos, sentimentos. A causa da derrota de um número gigantesco de pessoas. Sentimentos, sentimentos, sentimentos. Emoções. Estou chateado. Estou triste, estou feliz, estou alegre. Estou ofendido. Hoje eu gosto da minha vida, hoje eu não gosto da minha vida. Hoje eu gosto de mim, hoje eu não gosto de mim. Hoje eu queria ter a vida do fulano. Eu queria ser como o fulano. Hoje eu acho que eu já não quero mais ser o fulano, eu quero ser eu mesmo. Aí, daqui a pouco, sentimentos, sentimentos, sentimentos. Por sentimentos, as pessoas levantam, por sentimentos, elas sentam, elas deitam. Sentimentos. Como eu disse outro dia, segunda, muitas pessoas, o diabo tem feito delas gato e sapato através dos sentimentos. Levam elas para lá, por causa de um sentimento. Trazem elas para cá, por causa de um sentimento. Elas são manipuladas, controladas pelo mal, por intermédio do quê? Como que o diabo controla muitas pessoas? Pelos sentimentos, através das emoções. Elas vão sendo controladas e manipuladas. Os sentimentos são traiçoeiros. Muitas vezes, você está pensando uma coisa e acredita mais num pensamento do que naquilo que você sabe que é a verdade. E ao invés de você ficar com a verdade, você cede para aquele pensamento. Você está sentindo uma coisa, você acaba tomando decisões em cima de sentimentos, em momentos de grande emotividade. E toda vez que você toma uma decisão em momentos de grande emotividade, você vai quebrar a cara, você vai afundar. Toda vez que você ignora o que você sabe e segue seus sentimentos, você será derrotado. Tem um monte de pessoas que estão com a vida bagunçada, desordenada, totalmente fora do lugar, porque, apesar delas já terem sido ensinadas diversas vezes, não vá pelo que você pensa, pelo que você sente. Fica com o que você sabe. Elas continuam se rendendo ao que elas pensam, ao que elas sentem. E eu já disse isso muitas vezes, e vou dizer de novo. É impossível, guarda isso, se das outras vezes não entrou, será que entra hoje? Vamos crer. É impossível uma pessoa que é guiada pelas emoções ser bem-sucedida. É impossível. Não esqueça disso. Você não vai encontrar uma pessoa dominada por sentimentos, por emoções, vitoriosa. Está aqui o Salomão. Tinha tudo e não tinha nada. Tinha tudo e, ao mesmo tempo, não tinha nada. Preste muita atenção numa outra coisa que eu vou te dizer. Guarda isso como um tesouro no seu coração. Se você não está feliz onde você está agora, jamais será onde você pensa que seria se estivesse. Eu vou repetir. Se você não está feliz onde você está agora, jamais será feliz onde você acha, ou tem até certeza, que você seria se estivesse.
Porque hoje você não está bem, está infeliz, insatisfeito, por causa das suas circunstâncias. Só que quando você estiver naquele determinado lugar que você acha que vai ser perfeito, você também terá circunstâncias desfavoráveis. E do mesmo jeito que as circunstâncias te afetam hoje, elas vão te afetar lá. E do mesmo jeito que você é movida pelas emoções e sentimentos aqui onde você está hoje, você vai ser movido lá. O Salomão, quando ele começou a se sentir infeliz, ele tinha que ter ignorado aqueles sentimentos e firmado naquilo que ele sabia. Não, ele saiu em busca de um lugar perfeito, e quanto mais ele corria atrás desse lugar perfeito, mais imperfeito, mais frustrado, mais vazio, mais bagunçada ficava a vida dele. E algumas pessoas estão desesperadas, correndo atrás desse lugarzinho perfeito, onde eu serei tão feliz, tão realizado. Tudo é tão perfeito lá, tudo vai ser tão perfeito quando eu estiver lá. Não, não vai ser. Se não é agora, não vai ser lá. Se você não consegue viver além das circunstâncias, além dos sentimentos e emoções agora, não vai conseguir viver lá. Isso significa que não importa o lugar, você é o problema. Quem tem que mudar é você, não é. Está longe de ser as suas circunstâncias. O que causa a sua infelicidade não são as suas circunstâncias. É o espírito que está em você. É a sua mentalidade, é a sua forma de ver a vida. É a sua forma de ver a vida. É o seu olhar. Você não se ama, não ama a sua vida. Porque não basta também se amar. Eu tenho que amar a minha vida. A vida que Deus me deu. Se Deus me deu, é a vida que eu tenho que ter. Isso não tem nada a ver com conformismo, e ficar parado, e não fazer, muito pelo contrário, eu vou até ler sobre isso aqui. Nada a ver com conformismo. Tem a ver com inteligência, em saber qual é o meu lugar, quem eu sou, onde eu devo estar. Que não acontece com muita gente. Não me neguei em nada. Que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Tudo que eu fiz foi correr atrás do vento. Mas claro, ele estava fora do propósito. Esse mesmo homem, ele nos mostra a felicidade nas coisas simples. Olha aqui, Eclesiastes 2, 24 e 26. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Ele deixa direções para nós, importantíssimas. Está vendo? Das coisas simples. Coisas que às vezes as pessoas não veem. E trabalhar. Porque isso vem de Deus, eu posso trabalhar, eu tenho um emprego. Mas alguns não vêem prazer nisso. Estão insatisfeitos. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu?
ao homem que o agrada, que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Aquele que agrada a Deus, Deus dá a ele tudo, sabedoria, conhecimento e felicidade. Se agrada a Deus, então, onde está a felicidade? Em agradar a Deus. Onde está a infelicidade? Em desagradar a Deus. Porque se ao justo que agrada a Deus, Deus dá tudo, inclusive felicidade, ao pecador, ele deixa ele ajuntar muitas coisas, mas depois para ir para a mão do justo. É o que está aqui. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas, mas para entregá-las a quem o agrada. Porque chega um momento que Deus tira da mão daquele e dá para aquele que o agrada. Eclesiastes 6,3, um homem pode ter 100 anos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar das coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta, e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. E aqui, quando ele fala desse desfrutar, ele já fala, como ele falou ali, é desfrutar em Deus. Se eu desfruto em Deus, da minha vida, da minha vida, da vida que Deus me deu, não de uma vida que Deus não me deu, não de uma vida que outra pessoa tem e que eu agora quero aquela vida, mas aquela é a vida daquela pessoa, não é a minha vida. E algumas pessoas, eu já encontrei pessoas que estragaram completamente com a vida delas, correndo atrás de uma vida que não era para elas. Elas queriam ser uma coisa que elas não foram chamadas para aquilo, que não é para elas. E todas essas pessoas que desprezam a vida que Deus deu a elas, elas têm uma vida abençoada. Só que elas não veem, elas desprezam a vida delas. Igual eu falei do senhor do filme. E no final, quando ele viu, ele acabou escolhendo exatamente aquilo que ele desprezou uma vida inteira. Eclesiastes 7, 16 a 19. Aprenda com isso aqui. Uma lição para a vida. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Diga comigo, por quê? Destruir a você mesmo. Isso significa que você vai se destruir. Os excessos. Toda pessoa que ela quer ser mais justa que todo mundo, mais sábia que todo mundo, ela vai destruir com ela. Ela é melhor que todo mundo. Ela vai destruir com ela. Seja o que tem que ser. Os excessos é que roubam de Deus, roubam de nós o que Deus nos deu. Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Diga comigo, por quê? Morrer antes do tempo. Porque você vai morrer antes do tempo se você for ímpio e tolo. O diabo vai levar, vai tragar você, vai destruir com você. É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra. Pois quem teme a Deus, vamos juntos? Pois quem teme a Deus, evitará ambos os extremos. A derrota está nos extremos. A derrota está nos extremos. E tem muita gente que a vida é tão desequilibrada, a instabilidade, uma mente dividida é o que predomina. Então a pessoa, ela está sempre em desequilíbrio, sempre nos extremos. Sempre tudo desequilibrado. E isso estamos falando de cristãos. Tem um monte de cristãos com a vida desequilibrada,
completamente desequilibrada. A sabedoria torna o sábio mais poderoso. Sabedoria que é fazer escolhas corretas para a vida. E é também o princípio da sabedoria temer a Deus. Não tem sabedoria sem temor. Você não pode dizer que você é sábio se você não teme a Deus. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. A sabedoria, olha, torna uma pessoa mais poderosa que uma cidade guardada por 10 valentes. Você quer ser uma pessoa poderosa? Pratique a sabedoria. E não há sabedoria sem temor. Eclesiastes 8, 2-3. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei. Por que você fez um juramento diante de Deus? Não se apresse em deixar a presença do rei. Não se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Olha, esse é o meu conselho. Seja submisso. Obediência e submissão são fundamentais. Se você não é obediente a Deus, não é submissa a Deus, e não é submissa à autoridade, você não aceita ser submissa à autoridade, isso vai fazer mal para você mesmo. E algo que você também não pode esquecer, faça isso uma lei na sua vida. Nem se levante em favor de uma causa errada. São muito poucas as causas que nós devemos defender e brigar. Algumas pessoas defendem qualquer coisa, briga por qualquer coisa. Lá estão elas, inclusive em rede social. Opinião não pedida é a coisa mais triste que tem. Tem gente cristão, alguém fala uma coisa lá, ele já sai emitindo a opinião dele, ele sai cutucando pessoas, outra hora um está contra o outro, ele sai brigando, defendendo a causa, sendo que ele não vê que ele está pegando problemas para a vida dele no mundo espiritual. São muito poucas as causas que nós devemos defender. Mas aquelas que são as corretas, nós devemos defender com unhas e dentes, com toda a força da nossa vida. Mas você não pode estar em causas perdidas, estúpidas, insensatas, tolas, imaturas, miseráveis, vergonhosas. Você não pode estar no meio disso. Daquilo que é vergonhoso, que é estúpido, que é insensato, que é sem porquê, sem propósito. Causa sem propósito, sem propósito. Vou ler de novo. Nem se levante em favor de uma causa errada. Cada um de nós tem que saber quais as causas que nós, que faz parte do propósito da nossa vida, que nós devemos defender. Aquilo que Deus nos colocou para defender. Seja na minha vida, ou até Deus me colocou para defender alguém numa situação, mas aí é Deus que vai me dirigir aquilo. Eu não posso sair aí aleatoriamente defendendo causas erradas, que só vão me prejudicar, me expondo, e tem um monte de gente que vive se expondo ao ridículo, a coisas vergonhosas, defendem causas miseráveis, causas erradas, causas sem sentido, sem propósito. A verdade é essa, causas que não têm propósito algum. Aliás, para ninguém, muito menos para ele. Está entendendo isso? Não se meta naquilo que não é para você, sabe, deixa cada um às vezes, até lá no seu trabalho, tem alguém envolvido numa contenda, numa coisa, lá vai você tomar partido. Na sua família, lá vai você tomar partido em coisas. Tem coisas que você
não tem que ir lá pegar aquilo, é um problema que você vai pegar para a sua vida, que não tem nada a ver com você, que você não tem que pegar aquilo. Eu não sei, você abre o leque e analisa aí. Tem gente que pergunta por que ele vive tão pesado, tão oprimido, mas a vida é defender causa errada na vida. Está sempre defendendo uma causa errada. Procura ele numa causa errada que ele está lá no meio. Levantando bandeira e defendendo aquilo que está errado. Causa errada. Aquilo que não tem propósito nenhum, especialmente na vida dele. Está vendo? São coisas simples que você aprende, que você passa a ter qualidade de vida. E a palavra de Deus nos ensina, ela nos dirige em todas as áreas. Você pode ter qualidade de vida, ter uma vida abençoada. Muitas pessoas estão odiando a vida que têm, exatamente por isso. Porque estão sempre correndo atrás de alguma coisa sem propósito, defendendo causa sem propósito, metidas em confusão. Elas estão sempre numa insatisfação, buscando algo para a vida delas, que não faz parte do propósito da vida delas. Querendo uma vida que não é para elas. Num lugar que não é um lugar delas. Não tem nada pior do que você estar no lugar errado. Você vai se frustrar. Você não tem paz. Eu encontro pessoas que estão igual o Salomão. Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque, na verdade, elas querem uma vida que não é para elas. Elas querem estar num lugar, e até mesmo no meio de pessoas, que não é para elas estarem. Não se aceite a roda dos escarnecedores. Deus não nos chamou e não nos promoveu para agora nós nos assentarmos à roda de escarnecedores, defendermos causas erradas. Ficar buscando uma vida que não é a que Ele tem para nós. Quando Deus quer promover uma pessoa, é para honrá-la onde ela está, no meio em que ela está, na vida dela, aquela vida, a vida que Deus deu a ela. Essa palavra, eu estou fazendo entender. Está entrando? Eclesiastes 9:8. Olha aqui, mais uma direção de como viver a vida e desfrutar de coisas simples. Esteja sempre vestido com roupas de festa. Sabe o que significa isso? Mantenha a sua alegria. Não deixe as suas emoções roubarem de você a sua paz, a sua alegria. Não tem nada mais triste do que uma pessoa, você que está do lado de uma pessoa mal-humorada. Sabe, eu não aceito na minha vida, eu olhar pessoas que, por exemplo, Deus promoveu, e elas agora ficam arrogantes. Sabe o que eu digo a você? Aqueles que estão num lugar alto hoje, num cargo importante, e seja qual for a posição, todas essas pessoas que foram promovidas, elas deveriam tratar, quanto mais alto o lugar, melhor elas deveriam tratar as pessoas, porque elas nunca deveriam esquecer de onde elas foram tiradas. Mas não é assim que acontece. Quando as pessoas conseguem uma posição e começam a ganhar um pouco melhor, uma coisa, elas ficam tão arrogantes, tão insuportáveis e tão idiotas, tão estúpidas. Você quer ver no meio cristão como é estúpido? Você vê uma pessoa que pouco começou a crescer um pouquinho, um pouco que sobe. Sabe, eu tenho até medo de dizer isso, parecer que eu estou criticando. De alguma maneira eu estou criticando, eu não posso dizer de outra forma. Mas, para falar a verdade, eu acho estúpido mesmo. Então, é estúpido para mim. Um pouco que cresce, ficam tão estúpidas. E, de repente, querem
presença é de tanta ostentação. As pessoas começam a subir um pouco e é tanta ostentação. Agora elas não são mais pessoas comuns, pessoas normais. Espera aí, nós somos servos. E agora elas têm motivo, você não sabe o que estou passando, então é por isso que eu te trato mal, por isso que eu estou magoado e mal-humorado. Então, todo mundo agora tem que entender, porque a vida dele é mais difícil. Sim, eu trabalho 7 dias por semana e não são poucas vezes que eu trabalho até 20 horas por dia, mas isso não me dá o direito de descontar o meu cansaço em ninguém. Isso não me dá o direito de olhar para alguém que talvez me acompanhou naquelas horas todas e colocá-la como menor. Porque se ela também não tivesse me dando suporte para eu estar ali, eu não conseguiria ir tantas horas assim. Então é ridículo. O povo de Deus precisa entender, nós somos e todos estão, se vocês passam a andar com Jesus, são servos do Deus Altíssimo. E servo é servo. Servo é servo. Então, quanto mais você é erguido, melhor você deve tratar as pessoas. Porque você deve se lembrar de onde Deus te tirou. E ajudar outros também. E usar o que você tem para a sua vida ficar melhor. Doe alegria, sorriso, bem-estar. Faça as pessoas se sentirem bem com elas mesmas. Se você presenteia com aquilo que elas não têm, faça o que você pode. Invista. E seja uma pessoa normal. Normal. Isso vai trazer paz. Algumas pessoas, elas não têm paz. Elas não têm um pingo de paz, mas como? Elas agora não são mais normais, não são deste mundo. Isso tira mesmo. Que maravilha, eu amo a minha rotina, fui eu que a fiz, eu gosto dela, não gosto que ela mudar a minha rotina. Eu gosto de me levantar e fazer o que eu tenho que fazer. Dos meus rituais da manhã, e tudo que eu tenho que fazer naquele dia, cada dia eu sei o que eu vou fazer, cada dia da minha semana, do meu mês, eu sei, está tudo bem direcionado, e eu gosto disso. Eu gosto disso. Então, bom humor, vestido de festa, esteja sempre vestido de roupas de festa, não de luto, não acabado. E aquele mau humor, e aquela cara feia, e agora as minhas emoções eu desconto em você. Não, você não tem o direito de descontar suas emoções em ninguém. Você não tem. De jeito nenhum. E algumas pessoas estão muito infelizes hoje, porque elas passaram a vida sendo guiadas por emoções e descontando as emoções delas nos outros. Estou triste, estou com raiva, você não sabe o que eu tenho passado, pá em um e pá em outro. Esteja sempre vestido com roupas de festa, senão você vai ser uma pessoa frustrada. E unja sempre a sua cabeça com óleo, seja sempre, o óleo representa o Espírito Santo, tenha sempre a presença do Espírito Santo na sua vida. Desfrute a vida com a mulher que ama, ou com o seu marido, ou a sua esposa. Aqui são simples, uma coisa simples que melhoram a sua vida, transformam a sua vida. A quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do céu. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Essa é a sua recompensa. É você ser uma pessoa amável, agradável, estar sempre cheia do Espírito Santo, desfrutar de pequenas coisas, às vezes uma xícara de café que você toma com a sua família, aquele momento, coisa simples,
fazem tão bem. Você dá um pulinho ali na padaria com a sua família, com a sua mulher, ou com o seu marido, faz tão bem. Aquela coisa simples que você faz, coisa simples. Ir na cozinha fritar um ovo, fazer um mexidão à noite, que pega tudo que estava na geladeira, joga na panela, mexe, e todo mundo gosta. E ainda joga farinha para aumentar. São essas coisas que você guarda, às vezes as coisas que você certamente tem lembrança da sua infância, são de coisas assim, momentos agradáveis, de coisas que você viveu ali com a família. Tem momentos vários que você diz, nossa, aquilo me fazia tão feliz, aquilo era tão bom. É ou não é? Quando a minha mãe estava fazendo isso, fazendo aquilo, nossa, aquilo era tão bom. E você vê, quando você para e pensa assim, nossa, era tão bom, olha do que eu estou lembrando. Uma coisa tão simples, não é? Nossa, é uma coisa tão simples. E, na verdade, você se lembra o que te fez tão bem, foi uma coisa muito simples. Porque a felicidade está nas coisas simples. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Aí eu pego a palavra de domingo, aquilo que você não pode mudar. Passe com serenidade, mas o que você pode mudar, você tem que se levantar, e perseverar, e prosseguir, e pressionar, e fazer. Aquilo que veio até você para fazer, você não pode deixar para depois, e simplesmente ignorar. Espera aí, Deus colocou diante de mim, eu vou fazer. Tudo que vier às suas mãos, faça com toda a força. Se todo mundo estivesse fazendo com toda a força aquilo que Deus colocou no seu caminho para você fazer, você estaria tão realizado. Muitos estão frustrados, porque Deus colocou algo para você fazer, e você simplesmente ignorou. Talvez algo tão... Se você estivesse fazendo bem, se doando, realizando, tem tantas coisas maravilhosas que você poderia estar fazendo, e não está fazendo, e Deus colocou para você fazer, para te fazer feliz. Porque quando nós realizamos aquilo que Deus colocou diante de nós para fazermos, nós somos realizados, somos pessoas abençoadas. E esse mesmo homem, que procurou tanta coisa, bagunçou com a vida dele, bagunçou feio, porque ele cedeu para o espírito da insatisfação. E quando ele cedeu para o espírito da insatisfação, ele saiu correndo atrás de uma vida, que não era a vida que Deus tinha para ele. De ter coisas, de fazer, que não foi o que Deus o chamou para fazer. Deus o chamou lá, colocou ele como sucessor de Davi, para ele cuidar do povo dele, levantar o templo. Deus colocou coisas, projetos maravilhosos, mas não foi bastante. Ele foi cedendo por uma insatisfação. E saiu correndo atrás de tudo que na cabeça dele poderia fazê-lo feliz. E quanto mais você luta para se fazer feliz, mais infeliz será. Mais infeliz será. Porque esse é o caminho oposto da felicidade. Esse é o caminho do egoísmo. Que tudo está centrado em você. A maior libertação que a gente sofre, qual é? Vamos ver se você lembra? É de nós mesmos. A maior libertação que nós sofremos é a de nós mesmos. Quando você se liberta de você, você vive numa liberdade, uma paz. Porque não tem mais
aquele espírito de insegurança, que estão falando de mim, estão olhando para mim, estão isso e aquilo. Você tranquilo, está tudo normal. Você não vive mais com caras e bocas ou fazendo pose. Sabe, é a verdade, você é isso. Não, eu não aceito. Eu falo isso sempre na minha casa, na minha família. Você conversar com qualquer pessoa, a mesma pessoa que você está vendo aqui, é a mesma pessoa que está lá dentro. Eu não aceito isso para mim. Eu não quero isso. Eu quero ser uma pessoa livre. Eu não quero essa escravidão. Ter uma cara para cada lugar. E ficar preocupada, porque se eu falar isso, tal pessoa pode não gostar. Não, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo me dirigiu. E se você não gostar, você vai ter com Deus, não é comigo. Você vai ter com Deus. Porque se você, por exemplo, botou na cabeça, a bispa quis me ofender. Eu não quis, então aí é um problema seu. Você tem que resolver esse problema não é meu. Você tem um problema, não eu. A bispa me mandou um sermão recomendado. Você está me julgando, então você tem um problema, não eu. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu estou te libertando agora. Ó. Eu estou te libertando. Por quê? Porque você tem que parar de se preocupar. Talvez você, às vezes, perde uma noite de sono, dias pensando, será que eu ofendi o fulano? Será que ele está pensando isso? Será que está pensando aquilo? Não dá para viver assim. Seja você, e as pessoas vão acostumar com aquilo que você é. Agora, eu não estou falando que seja você insuportável, problemático, não, isso você tem que ser liberto. Eu estou falando de uma pessoa transformada, abençoada, agora você. Não queira ser outra pessoa. E outra coisa também, dê liberdade para as pessoas serem elas mesmas também, sem cordas amarradas. Vamos parar com essa mania de querer, você vai ter que ser desse jeito. Não, ele é desse jeito. E eu não vou ficar aqui amarrando você e puxando a cada momento em que eu acho que, não, você deve ser assim. Cada um de um jeito. Eu tenho 2 filhos e um é completamente diferente do outro. Os meus netos nasceram e o João e a Maria Cláudia são completamente diferentes. Agora, você fala, bom, mas os meninos, eu olho para o Murilo, para o Fernando, são personalidades, temperamento, gostos, tudo diferente. Tudo diferente. Cada um tem um jeito. Tem um jeito de ser. Então, nós não podemos, eu quero a liberdade de ser eu mesma. Então, eu também, quem quer essa liberdade, tem que dar liberdade. Você também tem que dar liberdade. Quando você começa a entender que a sinceridade tem que vir em primeiro lugar. Se você está sendo sincero, por que vai se preocupar? O fulano acha que eu quis dizer isso ou aquilo. Você quis? Não. Então, segue sua vida. Ele tem um problema, não você. O fulano acha que eu não gosto dele, que eu não trato ele igual e trato as outras pessoas. Isso é verdade? Não. Então, quem tem um problema, sou eu ou é o fulano? O fulano lá. O fulano. Ele tem um problema, não eu. Ou você. Você tem alguém que sempre está questionando, porque você e tal. Não, não é. Se é, então pensa. Não, ele está certo. Porque tem coisa que às vezes as pessoas falam que nós devemos pensar. Espera aí, talvez ela está vendo uma coisa que eu não estou vendo. Deixa eu ver se isso é real. É real. Por isso que você tem que ser uma pessoa livre. Isso faz de você uma pessoa bem resolvida. Capaz de receber uma crítica e parar e pensar, será que ele tem razão? Às vezes ele tem. Porque às vezes tem crítica que a pessoa tem razão. Tem coisas que são ditas que tem razão. Se tem razão, pega como uma ajuda, abra seus olhos
e atua nisso, mexe nisso. Não tem razão? Bom, isso é um problema aí ela está me julgando, é o problema dela, é o problema dele, ele tem um problema, não eu. Então, eu não vou perder minha noite de sono, não vou perder minha paz, nem meu apetite, porque o fulano agora decidiu sofrer e gemer, porque ele está sendo rejeitado. Você está rejeitando o fulano? Não. Então, ele vai ter que ser liberto desse complexo de rejeição. Ele tem um problema, não eu. Agora, de repente, você percebe, não, é verdade, eu acho que eu tenho alguma coisa que me incomoda naquela criatura e faz com que eu não realmente dê uma afastada. Então, por quê? Então, peraí, Jesus, precisa mudar isso, não pode ser assim. Então, peraí, eu não vou viver por sentimentos. Então, eu estou vivendo por sentimentos. Então, peraí, eu vou tratar bem essa pessoa e eu tenho que começar por decisão, porque às vezes você não tem vontade nenhuma de fazer aquilo. E você tem que tomar a decisão e dizer, não, eu tenho que mudar essa minha atitude, eu vou consertar essa minha atitude e vou fazer isso. Eu me fiz entender? Isso é fundamental. Isso tudo faz de você uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Porque você está livre, foi liberta de si mesmo, liberto de si mesmo, não está preso a nada, e está pronto a analisar, e aquilo que também não é, também você deixa para lá, e não deixa aquilo tomar conta de você. Alguém vem e vai, eu acho que o fulano devia ser assim. Ué, o que ele acha, você é o que você é. O que ele acha não pode importar. Não pode importar. De repente alguém quer algo de nós que não tem sentido, nem faz parte do nosso propósito de vida. E às vezes também as pessoas querem algo de nós que na verdade nós não somos obrigados a dar. E mais que isso, às vezes é o próprio Deus que não quer que a gente dê aquilo a elas, porque elas precisam vencer aquilo sozinhas. Não preciso repetir isso não, né? Que isso é muito importante, é um princípio importantíssimo. Às vezes as pessoas querem algo de nós, que nós não somos obrigados a dar. E às vezes é o próprio Deus que nos leva a não dar mesmo. E eu estou falando, às vezes, até é isso mesmo, é estimular essa autopiedade da pessoa. Estimular essa autopiedade. Que às vezes a pessoa ela já tem uma autopiedade, aí se porque ninguém gosta de mim, ninguém isso, aí vamos todos correr falando, não, nós amamos você, belezinha, cuti-cuti, nós gostamos de você. E Deus está dizendo, não dê isso, você está piorando. Não. É igual quando uma criança, você tira algo da mão dela, que é ruim, e ela faz uma birra e se joga no chão. Aí você pega e fala assim, tá bom, eu te dou. Pronto, você estragou tudo. Ele vai aprender. Qual é a leitura que ele fez? Posso continuar fazendo birras que eu vou ter tudo que eu quero. Numa hora dessa, você tomou isso, não vai, você vai se levantar. Levanta agora, vem cá. Castiguinho já. Ou vai levantar e se comportar de maneira correta, isso vai te machucar e eu não vou te dar. Fez de novo? Castigo agora. Dependendo da idade, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. João já está em 1 minuto de castigo. 1 minuto já. Já tem 1 minuto de castigo para pensar na vida. Pensar na vida. Então, daqui a pouco ele vai 2 anos, 2 minutos de castigo. Para cada situação. Entendeu? É assim, dá trabalho, mas tem que investir. Se você não quiser amanhã um adulto torto, problemático, infeliz. Então, a mesma coisa. Essas pessoas, elas precisam, talvez não foram corrigidas, tratadas lá atrás. Todo mundo passou a vida dando a elas e tratando elas daquela maneira, dando a elas aquilo que elas não precisam, que elas não podem, aliás, mais ter. Elas não podem, elas precisam crescer, elas precisam ser libertas daquilo.
Então, às vezes, o próprio Deus está deixando claro, não dê isso a ela, porque ela precisa superar isso. Ela não pode mais viver dessa maneira. Essa pessoa não pode, está roubando vitórias dela. Pega tudo que você aprendeu aqui hoje, desde o início dessa reunião, e coloque em prática. E eu tenho certeza que a sua visão para a sua vida, a vida que Deus te deu, vai mudar completamente. O resultado será outro. Esse homem que passou a vida estragando com a vida, parte da vida dele, bagunçando com tudo, disse isso aqui no final. Depois que ele procurou tudo, ele chegou aqui. Agora, Eclesiastes 12:13, que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Vou ler na amplificada clássica. Tudo foi ouvido. O fim da questão é: tema a Deus, reverencie e adore-o, sabendo quem Ele é. E guarde os seus mandamentos, porque isto é para todo homem a plena finalidade original de sua criação. O objetivo da providência de Deus. A raiz do caráter, a base de toda a felicidade, o ajuste para todas as circunstâncias desarmônicas e condições sob o sol, e todo o dever para cada homem. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Simples, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Porque se você temer a Deus e obedecer a palavra de Deus, você vai estar no lugar que você tem que estar, fazer o que você tem que fazer, você vai ser realizado, vai construir uma vida bem-sucedida, vai fazer a diferença onde você está, vai deixar um legado, vai terminar seus dias abençoado e vai ter uma eternidade gloriosa. Se ame e ame a sua vida. Elimine o egoísmo da sua vida. Se liberte de si mesmo. É a melhor e maior libertação que a gente sofre. Cuidado com o espírito de insatisfação. Ele arruina com a vida das pessoas, devasta. Devasta. E lembre-se que a felicidade está nas coisas simples. Coloque em cima, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. E fale com o Espírito Santo. Tenha um momento com Deus. Olhou para mim, pro meu interior. Se você não consegue estar bem, seus braços de está feliz onde você está, não, nada vai mudar se estiver nesse lugar que você idealizou. Porque como as suas emoções e circunstâncias te afetam aqui agora, elas vão continuar te afetando em qualquer outro lugar. Não é o lugar, não são as circunstâncias, é você, o seu espírito, a sua visão de vida. Encontrei vida em ti, saída. É em Deus que você encontra. Em ti me encontrei. É em Deus. Em ti me encontrei. Não há mais medo. Toda vez que uma pessoa diz que está esperando algo acontecer para tomar uma decisão sábia, ela está simplesmente dizendo: eu não quero mudar. Porque quando queremos mudar, nós fazemos agora. Em ti saída, em ti me encontrei, em ti me encontrei. Não há mais medo, tu me cercas,
Deus é tudo o que você precisa. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Volte a ouvir essa reunião. Coloque em prática tudo que você aprendeu. Pro meu interior, Deixa entrar. me oferecer. Ouça a voz do Espírito Santo. Seus braços de amor. Vem, Espírito Santo, e faça me recendeu. Graça e compaixão. Faça a obra, Me Senhor. acolher. Eu não conheço as necessidades de todos, mas o Senhor Me sabe. deu do seu perdão. Entre em ação agora, meu Salvador. Sinto que está sempre por Vem, Senhor. perto de Espírito mim. Santo. Muda mentes e corações. Encontrei Se revela a cada um. vida Se manifesta na vida de cada um. em ti. Vamos, você pode colocar um ponto final em muita coisa. Em ti. Lembra da palavra de domingo. Novos começos. Em ti me encontrei. Todos nós, de tempos em tempos, teremos alguma área da vida que precisa de um novo começo. E nós precisamos olhar para isso como que, se tem que ser feito, eu sou capaz de fazer. Então eu vou me levantar. E tudo que eu posso fazer, eu vou me levantar e eu vou fazer. Eu vou perseverar, e eu vou prosseguir, e eu vou pressionar, e eu vou perseverar contra as pressões e aquilo que eu não posso mudar agora. Eu vou passar com confiança. Tudo que vier às minhas mãos para fazer, eu vou fazer. Sim, eu terei a vida que Deus quer que eu tenha. Eu não vou viver com uma vida bagunçada, cedendo à insatisfação e querendo sempre estar num lugar que não é para mim e ter uma vida que Deus não projetou para mim. Eu não vou passar a minha vida correndo atrás do vento de alguma coisa que só vai me levar à frustração. Eu quero uma vida de verdade, e a vida de verdade é fazer o que Deus me mandou fazer, é estar onde eu devo estar, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aleluia! Está na hora de você começar a dizer, para envergonhar o diabo: eu estou me libertando de mim mesmo hoje, em nome de Jesus. E a partir de agora, eu declaro, eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida. Diabo, você tem lutado para fazer eu odiar a minha vida. Mas eu digo, eu amo a minha vida, a vida que Deus me deu, e eu vou fazer ela valer a pena, temendo ao Senhor e obedecendo aos seus mandamentos. Se a minha vida não tem valido a pena, é porque eu não tenho temido a Deus e guardado os seus mandamentos. Mas eu vou fazer a minha vida valer a pena, obedecendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Eu amo a minha vida. Eu quero que você diga com força: eu amo a minha vida. Não dá esforço, eu amo a minha vida. Diga: eu amo a minha vida, e eu vou fazê-la valer a pena, temendo a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Em nome de Jesus. Vamos, força! Tome decisões, e agora! Não é amanhã, é agora! Deus tem lutado para nos levar para um outro nível. Aleluia! Me encontrei, em ti me encontrei. Aleluia! Não há mais medo. Chega de religiosidade, chega de emocionalismo, chega de perda de tempo, perda de vida. Chega de se envolver com coisas que não têm sentido algum. Chega.
Aleluia. Você precisa ter um encontro real com Jesus. Talvez até hoje muitos aqui não tiveram. Porque eu digo a você, e lhe asseguro isso, quando nós temos um encontro real com Jesus, nós nos encontramos. Se você até hoje não se encontrou, é porque você não teve um encontro real com Deus. Você teve com a igreja, com a religião, com um líder, mas você não teve com Deus. E quando nós nos encontramos, nós amamos a nossa vida, nós nos submetemos a Deus, e a nossa vida se torna uma vida abençoada, porque não são as circunstâncias que vão roubar a nossa paz e felicidade, é a maneira como nós olhamos para as coisas. Porque, como eu disse domingo, quando nós encontramos o Senhor, esse lugar em Deus, o Espírito Santo nos levanta acima de tudo isso. Aleluia. Tome decisões importantes. Talvez você venha deixando coisas passar, o tempo passar, a palavra vem e você não faz. Vamos, coragem. É hora de você possuir o espírito de coragem e fazer tudo o que você pode fazer, que está ao seu alcance, que Deus colocou diante de você. Aleluia. Eu estou aqui, Senhor. Em ti me encontrei. E eu me coloco nas tuas mãos. A minha vida é sua. Espírito Santo. Tu me cercas, tu és proteção. E daqui para frente, quanto mais Deus te erguer, és minha proteção. se torne uma pessoa melhor a cada dia. Encontrei vida. Aleluia. Em ti saída. Em ti me encontrei. Em ti me encontrei. Em ti me encontrei. Não há mais medo. Tu me cercas. Oh, meu Deus. Que essa palavra vista cada um, que cada um se vista dessa mensagem, e que todos sejam poderosamente abençoados e transformados. Eu peço ao Espírito Santo que nenhum consiga viver da mesma maneira, mas que uma transformação radical tenha acontecido aqui na vida de cada um, para a glória do teu nome, Senhor. Mantenha esse mesmo. Mantenha esse mesmo para o ensinamento. Eu quero que você diga isso ao Espírito Santo. Senhor, eu tomo uma decisão. Eu vou sair daqui com a minha mente, o meu espírito completamente transformado. Eu vou viver a vida que o Senhor me chamou para viver. E vou investir nela com toda a força. Vem, Espírito Santo. E que nenhum se esqueça, mas que todos estejam vestidos dessa palavra. E que saiam daqui renovados e abençoados. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém.